Caríssimos irmãos e irmãs, a humildade na oração e na vida é o chamado da liturgia da palavra desse 30º domingo do tempo comum. Escutamos na primeira leitura do livro do Eclesiástico, o último livro do Antigo Testamento a ser escrito, já bem próximo do tempo de Jesus, quando o povo de Deus passava por um período turbulento na história, como tantos outros, sofrendo a perseguição e a invasão dos gregos, que procuravam a todo custo retirar do meio do povo de Deus a fé, as tradições, os costumes de Israel e impregnar uma cultura helenística totalmente diferente daquela que foi ensinada pelos seus pais. E aparece o autor sagrado do livro do Eclesiástico para dizer que diante dos poderosos, diante daqueles que estavam invadindo o território do povo de Deus, o povo deveria confiar, porque Deus escutaria a prece do pobre e do humilde. Esta oração, diante daqueles que pensavam que suas forças, o poder temporal deste mundo, era maior do que a sabedoria que constituía o povo de Deus, o pobre, o humilde, o justo, o santo rezava a Deus. E aquela oração ultrapassava as nuvens e chegava até o céu. Deus escuta, como nós cantamos no Salmo, a prece do pobre, a prece do humilde, daquele que confia verdadeiramente nele. No Evangelho, Jesus conta a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Diz São Lucas que Jesus conta essa parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Os temas apresentados nessa parábola são muito caros ao Evangelho segundo Lucas: a oração e a misericórdia de Deus. Existem dois homens que se dirigem ao templo para rezar com atitudes totalmente diferentes. Chega primeiro o fariseu de pé e reza com estas palavras: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. E agora começa a enumerar o que ele faz. Primeiramente ele faz um autoelogio, dizia o Papa Leão hoje na homilia na Basílica de São Pedro sobre este evangelho, que este fariseu se encontra como que diante do espelho. Ele não tem uma referência em Deus na sua oração, mas é uma autorreferencialidade. Ele não reconhece quem Deus é, mas a todo instante a referência sempre é Ele. A oração dele não chega a Deus porque se torna um elogio a si próprio. E continua dizendo: eu jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de toda a minha renda. E de fato, como era típico do fariseu que cumpria a lei até de forma escrupulosa, ele de fato fazia isso, jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo conforme a sua renda, era o que era previsto na lei. E ele prescrevia tudo aquilo que era próprio da lei. Só que o problema é que o fariseu não consegue encontrar-se diante de Deus num gesto profundo de humildade, de reconhecer as suas limitações, as suas fraquezas, e ao mesmo tempo dizer que tudo o que ele precisa depende unicamente de Deus. Diz o Catecismo da Igreja que a atitude fundamental da oração é a humildade. Toda a oração deve ser, portanto, precedida pela humildade. Diz o Catecismo: será se na oração nós nos dirigimos a Deus das alturas do nosso orgulho, da nossa prepotência, ou das profundezas da nossa humildade, do nosso coração? Papa Francisco diz que um dos grandes perigos para a santidade no mundo moderno é o que ele chama de neopelagianismo. Em outras palavras, confiar que a salvação não é fruto da graça de Deus, mas dos meus méritos, daquilo que eu faço, das minhas forças. É um engano pensar assim. O fariseu pensava desse modo, que a justiça, a justificação, a salvação era fruto daquilo que ele fazia e não primeiramente da graça de Deus. A atitude contrária do fariseu
é a do cobrador de impostos. Veja que o fariseu seria o modelo da religiosidade e da piedade. O modelo do homem religioso era o fariseu. E agora aparece um outro excluído, tido como pecador público, de quem não se espera nenhum gesto de piedade e de devoção, e é justamente deste homem de quem menos se espera que vem uma oração sincera do seu coração. O cobrador de impostos nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batendo no peito dizia: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. A atitude da humildade de quem reconhece os seus pecados, que tem consciência das suas faltas cometidas, mas que vai ao encontro do Senhor com um coração arrependido, contrito e humilde, este sim é perdoado, este sim sai justificado. Por isso Jesus disse: olha, eu vos digo que este último voltou justificado e o outro não. A justiça, o justo na Bíblia é o santo. Quem voltou justificado, quem foi perdoado, quem foi salvo, foi aquele que deu testemunho de humildade diante de Deus e que foi capaz de reconhecer os seus pecados. Aquele que se vangloriou, que se utilizou da soberba, do egoísmo, da prepotência, da autorreferencialidade, não foi justificado diante de Deus, porque não soube confiar no Senhor. Por isso Jesus disse: olha, quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Quem procura a glória, a riqueza, a fama, quem confia nas suas próprias forças neste mundo, será humilhado no reino dos céus. Não será justificado, não alcançará a salvação. Aquele que sofre a humilhação neste mundo, que com um gesto profundo de humildade se reconhece fraco, limitado diante de Deus, este sim será justificado e, portanto, será exaltado no reino dos céus. A nossa vida de fé, a nossa oração, a nossa prática religiosa, às vezes pode estar contaminada com a atitude do fariseu. Tem muita gente dentro e fora da igreja que reza, que trabalha, que faz alguma coisa na igreja, não porque reconhece como um pecador, como um humilde diante de Deus, mas para ser reconhecido. Até mesmo a nossa oração pode estar contaminada por este pecado da vanglória, da soberba, a mesma causa da queda de Adão e Eva, a mesma causa da queda de tantos homens e mulheres que ao longo da história da salvação procuraram confiar nas suas forças e não em Deus. Quando eu tenho esta autorreferencialidade, quando o egoísmo se torna o fundamento da minha vida, eu não sou capaz de me reconhecer quem eu sou diante de Deus e nem diante do próximo. Se eu não tenho humildade, eu não tenho a condição para chegar até o Senhor e dizer que eu sou fraco, que eu sou pecador e que necessito da sua misericórdia. Não tenho a humildade, portanto eu não sou capaz de amar o próximo, de saber que o outro é meu irmão e não alguém que está abaixo de mim. Não me reconhecer num patamar superior, achando que eu sou melhor do que as outras pessoas, por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu possuo. Se eu tenho algum status na sociedade ou na igreja, eu quero ser melhor do que os outros. Essa atitude nos leva à condenação. A humildade é caminho para a salvação. Quando nós nos vangloriamos dos nossos méritos, das nossas forças, nós nos enganamos, achando que a salvação pode ser alcançada por aquilo que eu faço. Ah, mas eu rezo tanto, eu ajudo a igreja, eu ajudo a construir a igreja, eu faço tanta coisa, eu mereço ser salvo, eu mereço ser justificado por Deus. A salvação é, antes de tudo, graça, é dom. Os méritos que nos salvam são os de Cristo, porque Deus não deve nada a nós, e nós, por nossas forças, não somos merecedores da salvação, e nem de nenhuma outra graça de Deus, a tal ponto de exigir, numa retribuição, que Deus faça aquilo que eu peço, o que eu estou suplicando, porque eu estou fazendo boas obras diante dele, porque eu estou cumprindo a lei, porque eu estou cumprindo os preceitos. A salvação não é assim. Rezemos ao Senhor pedindo a Ele que nos dê a graça de que sejamos livres
de toda a soberba, da vanglória, da autorreferencialidade, de achar que somos melhores do que as outras pessoas, de achar que somos merecedores de alguma coisa da graça de Deus. Não somos. Que Deus nos dê por esta Eucaristia a comunhão do seu corpo e sangue, a graça de sermos humildes, para reconhecer quem nós somos diante de Deus e diante do próximo. Instante de silêncio, rezemos ao Senhor pedindo o dom do seu Espírito para que coloquemos em prática a sua palavra proclamada neste domingo.